Fala, torcida do Flamengo, tô aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo as últimas informações aí do Flamengo versus Atlético Mineiro. O Flamengo que conseguiu o resultado aí de 1-0 para cima do Atlético Mineiro. Foi um jogo que o Flamengo dominou, né, praticamente o Atlético Mineiro. Jogou muito bem o Atlético Mineiro, mas o Flamengo foi excepcional, excelente atuação. E é isso aí, pessoal. Peço que se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Então, sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo. Obrigado, Sofia. Ela destacava o poder da defesa do Flamengo contra o Bragantino no meio da semana. Os dois gols da virada rubro-negra foram os jogadores da defesa. O Wesley, que agora vai jogar pela Roma, e o Léo Pereira. E hoje, o gol do Léo Ortiz, né? O sistema defensivo do Flamengo, responsável pelos gols das últimas duas vitórias. Aliás, no jogo de hoje, o Flamengo chegou à terceira vitória seguida e o Galo à terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Importante falar sobre o Galo, Rizek, que o Galo não vem jogando mal por conta dessa crise dos salários. Antes da Copa do Mundo, o Galo já estava jogando mal, né? Era um time que tinha resultados importantes, mas atuações bem aquém, né? Eu acho que isso tem sido um problema aí nessa retomada depois do Mundial. E o Flamengo em ascensão, líder do campeonato, com muita variação de bola aérea. A bola parada é muito boa, a bola aérea é muito boa. A gente fala da participação dos zagueiros, mas é porque o Flamengo tem um arsenal de possibilidades na bola parada. E é mais um pouco dessa construção do trabalho do Felipe Luiz, né? O time que, se às vezes o meio-campo não funciona, ofensividade, às vezes o time é superado pela boa marcação do adversário, bola parada ganha jogo, bola aérea ganha jogo, como a gente tem visto aí nos últimos jogos. O Felipe, o Galo teve a chance no primeiro tempo, né? Uma chance claríssima, sem goleiro, com o Rony. Não aproveitou e foi castigado. Até acho que o Galo fez um bom jogo. Diferente dos jogos passados, que o Galo não vinha tendo boas atuações, o Galo teve uma boa atuação. Se de repente o Rony tivesse feito aquele gol, né? Se caísse no pé do cara certo, que é o Hulk, acho que ele teria afundado e teria feito o gol. Agora, o Flamengo, de fato, tem um leque de possibilidades, né? Quando você, de repente, fecha o meio, tem as laterais. Se era o Hulk aí... Ele tinha afundado, com certeza era gol. O Flamengo tem um leque de possibilidades. Não é à toa que é o líder do campeonato. O Flamengo, quando joga mal, ele ganha. O Flamengo, quando joga bem, ele ganha e ganha bem. Hoje, o Flamengo jogou bem contra um time que é bom, que fez um dos seus melhores jogos, ao meu modo de pensar, na temporada, e foi eficiente. Teve a oportunidade na bola parada, foi lá e fez o gol. Então, assim, é o melhor ataque do campeonato, é a melhor defesa do campeonato. E com certeza vai brigar até o final por esse título brasileiro e os outros também que vai disputar, que é a Copa do Brasil, é a Libertadores. O Flamengo hoje tem demonstrado um leque de possibilidades. Você fecha uma coisa e tem outra coisa. Realmente, nós falávamos muito de Palmeiras, próprio Cruzeiro, que perdeu hoje, mas hoje o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, pelo menos dentro de campo, jogando futebol. Líder, com um jogo a menos, 3 vitórias seguidas e com uma janela que ainda está aberta e não para de trazer gente, Henrique. E várias possibilidades, né? No jogo passado, a gente falou, eu pelo menos falei muito do Everton Araújo, que fez uma partida extraordinária. Hoje, o Alan volta e faz uma partida também muito consistente. Então, assim, dentro daquilo que é esse elenco do Flamengo, das possibilidades, a gente está vendo, né, os novos reforços, o Royal, o Emerson Royal e o espanhol, né, o Sarru. Então, assim, é um Flamengo que vai brigar por tudo, Rizek. A gente não tem dúvida disso, tá montando o elenco para isso. Já tinha um elenco forte, é claro, perdeu uma peça, na minha opinião, muito importante, que foi o Gerson, que era uma peça muito importante para esse elenco, mas está trazendo jogadores para também manter não só o nível desse 11 titulares, mas também de possibilidades quando algo não está dando certo, como hoje. Hoje iniciou com o Pedro, daqui a pouco estava com o Alan Cian, daqui a pouco está com o Juninho. É muita possibilidade e o nível não cai. Às vezes o nível ou mantém ou aumenta. Então é um Flamengo que vai chegar forte para esse resto da temporada para buscar tudo. Aliás, não sei se vocês concordam, estava conversando com o Felipe vendo o jogo aqui, sobre o Pedro. Pedro voltou contra o Fluminense domingo passado, entrou aos 26, fez o gol aos 39. Aí foi titular contra o Bragantino e hoje não fez gol, mas não sei se vocês vão concordar. Eu vi o Pedro correndo pra caramba, se matando em campo, dando combate na direita, na esquerda. Assim, talvez seja o Pedro com o qual o Felipe sempre sonhou, um Pedro combativo, correndo. E esse é o Pedro que o Felipe quer ver, pelo menos na disposição, no combate, na correria.
mais participativo, né? Sim. Estando presente em muito mais ações do jogo do que simplesmente numa finalização, numa jogada para concluir, para preparar a jogada para alguém, junto com o Arrascaeta. E a gente falou muitas vezes, até antes da Copa do Mundo, sobre possibilidades de jogarem juntos ou não. E o Felipe, em poucos jogos, apostou na dupla como titular, entendendo que os dois, quando estavam juntos, não permitiam ao Flamengo fazer a pressão tão intensa na saída de bola como ele gosta que aconteça. Hoje os dois jogaram. Agora acho importante a gente voltar a falar sobre o que os jogadores falaram ali na entrevista, tanto o Hulk como os jogadores do Flamengo, principalmente porque esse confronto vai se repetir a partir de quinta-feira pela Copa do Brasil, próximo jogo na quinta. O Cuca de fato mudou muito a estratégia e acho que ele conseguiu, assim como o Felipe falou, a Ana também, para mim o Atlético fez o melhor jogo pós-Copa do Mundo. Com uma estratégia muito diferente e muito específica para esse jogo, mantendo a marcação individual que ele quase sempre faz no Atlético, mas puxando um volante para marcar o Plata, puxando o Saravia, que era o lateral direito, para marcar o Arrascaeta, colocando o Scarpa para jogar de lateral esquerdo para encaixar no Varela, lateral do Flamengo, fazendo trocas durante o jogo porque os fatos exigiam. O Fausto Vera, que marcava o Plata, tomou cartão, ele colocou o Alan Franco no segundo tempo. E o Atlético, de fato, entendeu bem a proposta, executou bem a proposta, não fez o gol. Por ser um time que ainda está mais fragilizado individual e coletivamente, acabou perdendo o jogo. Mas eu estou muito curioso para ver como tanto o Felipe e o Cuca vão reagir a essa mudança nos próximos jogos. Porque o Cuca vai manter a estratégia, sabendo que o Felipe agora já sabe o que ele fez e vai se preparar para isso, ou o Felipe vai preparar um antídoto. Eu acho que o jogo ficou ainda mais legal, o confronto da Copa do Brasil, por causa desse xadrez que os treinadores jogaram hoje. E esse é um lance que vai dar o que falar, porque o Fausto Vera, inicialmente o juiz enxergou um pênalti absurdo, que foi uma falta fora da área, mas havia uma expectativa da parte do Flamengo da expulsão do Fausto Vera. Esse mesmo juiz deu um cartão vermelho num lance parecido em Real Madrid e Pachuca no Mundial. Por que hoje ele ficou com o amarelo? Daqui a pouquinho o PC vai explicar e avaliar se a decisão do árbitro foi correta ou não. Fato é que a gente está vendo nos melhores momentos que o Galo até começou melhor mesmo, mas não matou o jogo e depois o Flamengo deitou, pelo menos assim que eu vejo. Quando o Flamengo se ambientou ao jogo, o Flamengo foi lá e dominou a partida. Eu não sei se o Flamengo deitou e dominou, teve um amplo domínio. Acho que o Flamengo mereceu a vitória porque foi mais equilibrado durante todo o tempo. Teve dificuldade, depois do gol o Atlético conseguiu ficar com a bola, conseguiu segundo tempo, por exemplo, o Atlético atacou pouco. O Atlético piorou no segundo tempo, fisicamente caiu. Chega um momento também... Aliás, o ano inteiro a gente não vai cobrar intensidade porque os times já estão pensando no próximo jogo, na próxima competição, vão dosando o ritmo durante as partidas. Isso é culpa do nosso calendário, a gente precisa tentar resolver isso de alguma forma. Mas o Flamengo foi um time mais inteiro e as substituições, né, Rizek? Quando os times começam a mexer, o Flamengo invariavelmente vai levar vantagem. Quase sempre o Flamengo vai levar vantagem sobre o adversário. Porque o banco de reservas do Flamengo tem uma qualidade. Entrou o Luiz Araújo, botou a bola na cabeça do Léo Ortiz. O Luiz Araújo ajuda demais. E hoje foi assim, fantástico. O menino que entrou, o menino que entrou, que fez a jogada, inclusive ele entrou, deu muito mais profundidade, né? O Wallace Ian, ele entrou, deu muito mais profundidade, muito mais dinâmica do meio para o ataque do Flamengo. Então, assim... Nunca entra mal, né? Exatamente, ele entra sempre muito bem, ele faz jogada, ele parte para cima do adversário, é moleque debochado, você viu que ele estava ali discutindo com o Hulk perguntando um monte de coisa para ele, debochado, coisa de moleque mesmo, que é bom pro clube, para o Flamengo no caso, né? Então, assim, sobretudo essa substituição fez uma diferença enorme pro Flamengo no jogo de hoje. Eu penso que se não tivesse feito essa substituição, de repente... o Galo conseguiria segurar o empate. É o leque de possibilidade que a gente fala do Flamengo. Esse leque entrou muito bem. E vai melhorar, né? Royal chegando, Saúl chegando, Samuel Lino. O Royal chega para ser titular para vocês? O Royal chega para... Por exemplo, o Varela tá jogando bem, certo? Inegavelmente. Dependendo do jogo. O Royal chega para ser titular ou para brigar pela posição, na opinião de vocês? Para brigar pela Também acho. Mas eu acho que vai depender muito do jogo, da característica. São características diferentes, exatamente. O Royal se assemelha mais ao Wesley, de ser mais agressivo, e o Varela mais equilibrado. Muito mais forte fisicamente. Absurdo, né, a questão física do Royal. Ele vai bater e voltar assim, com muita facilidade. É claro que se o Felipe Luiz optar por um esquema onde ele vai querer um lateral, como Vinha hoje falou mesmo na entrevista, hoje eu fiquei um pouquinho mais, eu gosto de sair mais, mas é o caso do Royal. Se precisar sair, ser mais intenso,
O Royal é titular. Agora, se precisar de uma contenção para abrir um lado esquerdo, para colocar alguém para jogar daquele lado, com certeza o Varela tem vantagem. Elenco, né? Que vocês estão falando das alterações. Tem 5 alterações que estraga times, né? As do Flamengo melhora o time. Não importa qual o time titular que o time comece, as alterações melhoram. Mas é isso, assim, eu acho que o grande diferencial da preparação física é quando você consegue equiparar seus titulares e seus reservas, ponto. O Flamengo conseguiu. Só que aí você pega um banco de muita qualidade. Melhor elenco da América Latina, né? Acho assim, daqui dos nossos, com certeza melhor elenco. Quando os jogadores que... Se ele poupa, ou se ele muda, ele pega os jogadores do banco entram bem. O Wallace, o Losetti lembrou bem. Dificilmente ele entra no jogo fora da temperatura que o jogo pede. No jogo passado ele decidiu. Exatamente. É ele que faz. É claro, o Vinha começa a jogada e ele dá a opção por dentro e espera o Wesley passar para dar o toque. Tem a personalidade que o Felipe falou, né? Ele vai pra cima, ele encara mais velho. Pegar as atuações dele desde que entrou contra o Chelsea, é impressionante, cara. Isso é ótimo pro clube, assim. Eu só que rival não gosta. Eu, quando eu tava no campo, eu falei, eu vou pegar esse moleque, caçar, tentar meter na cabeça. Normal, mas eu quero esse atleta no meu time. Eu quero um atleta que desestabiliza o outro no meu time. Isso faz parte do futebol. Mas é curioso, porque a gente vê o Wallace, o Ian, o próprio Vinha. Quando o Felipe fala desses jogadores, o Felipe fala que vocês não acompanham o dia a dia deles. Diz que esse moleque é um cavalo treinando. Diz que é absurdo. O que ele vai pra cima da zaga titular, o que ele bagunça no treino, entre aspas, bagunça no sentido positivo. O que ele gosta de treinar, o que ele gosta de aprender. É isso, Isaac, não tem como dar errado. Quando você quer viver o futebol e, acima de tudo, você, mesmo tendo uma idade já avançada, você quer aprender a cada dia, porque cada dia você tem algo a aprender. O Vinha foi a mesma coisa. Quando perguntaram pro Felipe na coletiva anterior, no jogo contra o Bragantino, que ele faz a jogada do gol, o que você tem para falar do Vinha? Te surpreende? Ele falou, não. É que vocês não estão no dia a dia acompanhando o que esse cara treina. Ele treina 2, 3, 4 horas, ele não cansa, ele vai, ele volta, ele treina separado, ele faz cruzamento. Não tem como dar errado, é absurdo. Eu tenho propriedade para falar do Vinha, que eu trabalhei com o Vinha no Palmeiras, né? E o Vinha é um cara super profissional, que é aquela gana, aquela raça uruguaia. Realmente é um cara muito fora da curva em termos de profissionalismo. Um cara que busca sempre o melhor. O adjetivo que você usou para o Wallace é para ele também, é um cavalo. O cara que fica 10 meses se recuperando de uma lesão, o cara quando volta, é impossível ele voltar 100%. Ele começa a sentir dor em outros lugares, ele tem que ser muito profissional para ele manter o ritmo. Então assim, ele está sempre melhorando. O jogo contra o Bragantino, a jogada que ele faz o gol, é jogada de quem é muito forte fisicamente, de forte com a arrancada, com a bola no pé. De um cara que ainda não está 100%. De um cara que exatamente, ele deu entrevista e falou assim, 80 minutos, eu falei que o Felipe estava com a perna pesada, ficou 10 meses parado, estava com a perna pesada. Então, assim, ele mudou o Fla-Flu, né, quando ele entrou, foi bem contra o Bragantino. Agora, você enfrentou o Carrascal também pelo Palmeiras na Libertadores, né, que tá a caminho do Flamengo. Tenho muita gratidão a ele, porque que eu ia falar. Sem dúvida alguma, a expulsão dele, eu acho que, isso que eu ia falar. Não teríamos passado. Ele foi expulso, a gente meteu 3 no River lá, Monumental de... Não foi no Monumental, o jogo foi em outro lugar, mas metemos 3 na Argentina. Acho que foi no campo do Independente, não foi? E depois do jogo de volta, a gente perdeu de 2-0, foi um Deus nos acuda. Agora, a gente estava elogiando o Pedro, né? Antes do Mundial, o Arrascaeta estava voando, o Pedro estava tentando retomar o espaço dele. A impressão que eu tenho é que do Mundial para cá, o Arrasca não conseguiu fazer a diferença como ele vinha fazendo. Já não foi brilhante no Mundial, foi questionado, inclusive, desde a volta também o Arrasca não está jogando o que ele... Pô, ele era o grande jogador do campeonato. Ele era o artilheiro do campeonato quando parou o Mundial, né? Aí volta, o Caio Jorge assume a liderança. Será que é impossível ter os dois bem ao mesmo tempo? É o feitiço de Áquila? É o feitiço de Áquila. Né? Impossível não é, mas assim... mostra mais uma vez como é o elenco do Flamengo, né? Eu acho que é uma resposta que o Felipe dá também, ou um aviso que o Felipe dá. O Pedro não estava jogando, porque o Pedro tinha que se entregar um pouco mais. E a gente tem visto, principalmente do Mundial para cá, o Arrascaeta se entregando um pouco menos, digamos assim. É um craque, eu sempre falei, assim, não vou cansar de falar, para mim o Arrascaeta, principalmente no futebol sul-americano, é craque, é muito acima dos demais. Mas no futebol de hoje você precisa ter mais intensidade, você precisa correr, você precisa ajudar os seus companheiros. De repente é por isso que o Felipe hoje deixou o Pedro mais tempo e não tirou o Arrascaeta. Mas assim, mostra o elenco do Flamengo. O Arrascaeta saiu, quem entrou e manteve o ritmo de jogo, melhorou o ritmo de jogo, porque o Flamengo hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor time que nós temos. E tem a questão também, Rizek, da leitura do adversário sobre o Arrascaeta, né? Porque quando você começa a chamar a atenção, claro que o adversário vai olhar e falar assim, não podemos deixar o Arrascaeta jogar, podemos dar espaço para ele, não podemos deixar fazer o que ele tem feito. E aí, para ele, sem a intensidade necessária
para ele achar esses espaços, claro que vai ficar mais difícil. Mas essa marcação individual igual hoje, o Alan Franco, Fausto Vera, é difícil para um jogador que não tem tanta intensidade sair dessa marcação. Você sabe que essa é uma curiosidade que eu tenho em relação ao plano do Cuca e do Felipe para hoje, porque hoje o Arrascaeta, no posicionamento, foi o de 2019. Ele começou o jogo na esquerda, ele saía da esquerda e vinha para dentro, como ele fazia naquele time em que a dupla de ataque era Gabriel e Bruno Henrique, do lado direito era o Everton Ribeiro, hoje foi o Plata, jogadores totalmente diferentes. Mas ele tinha a dupla hoje, Pedro e Bruno Henrique, com o Arrascaeta vindo da esquerda. Então eu não sei se o Cuca adaptou o plano quando se deparou com isso e colocou o Saravia no Arrascaeta, ou se ele já se preparou para isso, mas concordo com o Rick, enfim, complementando o que eles disseram, que eu acho que é perfeito. Tem a questão da intensidade, tem a questão da atenção do adversário, você soma tudo isso, e o Felipe, sabendo que o Cuca procura uma marcação individual, ele falou, opa, eu vou voltar o Arrascaeta para uma posição que ele já não vinha jogando, tirar ele do centro do campo para ver se eu bagunço um pouquinho. E neste aspecto do jogo, a estratégia do Cuca sobressaiu, porque ele conseguiu marcar muito bem o Arrascaeta. É porque o Arrasca vinha brilhando muito, né? Até o Mundial, né? Tava decidindo jogos, também, né? eu acho, né? Acho que às vezes quando ele dá uma cansada, assim, ele tem uma queda em volume de jogo, que é o normal, que a gente vê, né? Ele participando mais em ações com bola. Eu acho que quando ele ele chega num pico físico, assim, ele tem uma queda. Já aconteceu isso em outros momentos, em outras temporadas. Aí ele passa um pouco, daqui a pouco ele retoma de novo. Eu acho que passa por esse momento o Arrascaeta, acho que esse desgaste é algo normal. Eu lembro que no começo da temporada, quando a gente falava assim, gente, quando a temporada normal, começando no antigo calendário, geralmente setembro a gente tinha muitos jogadores desgastados. Como a gente começou uma temporada mais cedo, mesmo os times que adiantaram as voltas, jogaram o começo dos campeonatos estaduais com equipe reserva, você já estava trabalhando fisicamente alguns jogadores. A minha previsão, e ouvindo algumas pessoas que estudam a parte física, era que agosto já começaria a ter um certo cansaço para os jogadores de alto nível. Eu acho que o Arrascaeta pode estar entrando nesse espiral. A gente fez um levantamento sobre... É isso aí, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje aí. Flamengo, mais uma vez, superior aos times aí. Dificilmente o Flamengo não vai ganhar esse brasileiro, né? O Flamengo vem muito bem aí, desde da Copa do Mundo de Clubes. E agora, no brasileiro. E vai enfrentar também o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. É isso aí, pessoal. Na próxima quinta-feira, o Flamengo vai enfrentar novamente o Atlético Mineiro. Pessoal, mais uma vez, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, deixe o seu like e ative as notificações. Valeu e até o próximo vídeo.